Sinceramente, eu ando com muitas saudades do que era a rede social antigamente, sabe? Eu tenho tido muitas saudades do que era o YouTube, do que era o Instagram, o Facebook, que era um lugar muito mais espontâneo, muito mais intimista, muito mais gostosinho. E aí, gente, eu resolvi ligar a câmera e vim conversar com vocês sobre umas coisas bastante aleatórias, mas que tem tudo a ver com esse meu sentimento. Eu tenho uma sensação, não sei se vocês têm essa sensação, de que tudo agora tem que ter um propósito muito bem definido, sabe? Então eu tenho que trazer vídeos com dicas, ensinar coisas, trazer conhecimento, agregar conhecimento, saber vender coisas. E tem um lado muito bacana, né? Esse lance da gente sempre poder ensinar algo para outra pessoa e aprender algo com outras pessoas. É bastante importante que isso aconteça, esse compartilhamento, né, inclusive porque a gente vive numa sociedade completamente desigual e nem todo mundo tem acesso à educação e conhecimento de forma gratuita, e eu acho que a rede social traz isso de uma forma democrática pro bem e pro mal, porque tem muita gente que se aproveita dessa facilidade pra deseducar e transmitir informações erradas e falsas, enfim. Eu senti muitas saudades, né, desse YouTube raiz, de quando eu cheguei aqui isso porque eu nem sou uma das primeiras que começou a fazer vídeo na internet, muito longe disso, né? Mas há 5 anos atrás era muito mais gostoso fazer um vídeo, sabe? Agora, pra começar um canal, por exemplo, exige-se muita coisa de um criador. E aí eu queria dar uma recalculada na rota, sabe? E falei, vou fazer um vídeo que eu vou ligar a câmera e conversar, um vlogzinho, trazer algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido, assistido, pra gente conversar um pouco, pra eu também saber como que você tá por aí, sem muita pretensão de ser um vídeo perfeito, super bem estudado. Não que isso não tenha o seu valor, como eu disse, mas eu queria uma coisa mais espontânea, sabe? Eu quero muito recalcular essa rota hoje. Cara, eu recentemente lancei um podcast chamado Segredo de Liquidificador. A estreia oficial foi ontem, né? Em plena quarta-feira, às 3 da tarde. Eu não anunciei que ia ter estreia, fui lá e coloquei na plataforma. Eu tinha feito um episódio piloto e mandei para uns apoiadores. Depois eu deixei para quem quisesse dar opinião lá, para as pessoas darem um retorno pra mim, foi um feedback muito legal. Coloquei ele aqui no YouTube pra quem quisesse escutar, né, pra quem se interessasse, mas eu vi que não teve muita visualização, e isso que tá me incomodando, sabe? Isso que me incomoda sempre, essa necessidade da visualização, dos grandes acontecimentos, e nem sempre é um grande acontecimento, na verdade quase nunca é um grande acontecimento. E aí eu criei esse lance do podcast, que lá eu vou continuar falando das mesmas coisas que eu falo aqui, né, basicamente, mas de uma forma mais intimista, elucubrações, conversas sobre a vida, sobre segredos meus, e sempre vai ter uma dica, né, de livro, de filme, enfim, vale muito a pena escutar para você entender exatamente qual que é a vibe, mas é uma vibe bastante acolhedora, segundo as respostas que eu tô tendo. E eu acho que o podcast, de alguma forma, ainda não caiu nesse mundo do algoritmo, né? Quer dizer, tudo tá nesse mundo do algoritmo, não tem jeito, mas eu acho que lá, assim como no YouTube, as coisas permanecem por mais tempo do que apenas por 24 horas, então talvez seja um negócio legal pra caramba. Aí fora isso, gente, pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu tô fazendo aulas de balé, já faz mais ou menos 3 meses, e eu tô amando as minhas aulas de balé. Eu nunca tinha feito aula de dança assim como eu tô fazendo, mas eu tô aprendendo essas aulas pra minha personagem Júlia, o livro da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus, que estou adaptando. Então tá sendo um momento muito feliz esse negócio de aprender dança, aprender alguma coisa nova. Vocês já repararam que quando a gente faz uma atividade física, faz uma dança, enfim, a nossa cabeça realmente tá naquele negócio? Como é uma coisa muito nova pra mim, eu não caio no automático, tipo uma corrida. A corrida você tá ali prestando atenção no seu corpo, mas chega uma hora que você só corre, né? Pode ser uma meditação pra alguns, para outros não, mas o que eu quero dizer é que o balé, como pra mim é tudo muito difícil ainda, eu tenho que pensar em cada músculo do meu corpo, em cada movimento que eu tô fazendo, na minha respiração, para fazer o negócio mais perto do perfeito possível. E eu engajo tantas coisas no meu ser que eu só penso naquilo naquele momento. Então pra mim tem sido, além de
ser um exercício para minha personagem, tem sido um grande exercício de estar presente. Nossa, como isso tem sido legal, sabe? De fazer aula de dança, de estar presente, engajando meu corpo numa coisa nova, tá muito legal. Nesses últimos tempos eu aprendi umas coisas novas que estão me fazendo muito bem, coisas que eu nunca imaginei, como o balé. Eu comecei faz quase um ano já, nunca falei isso aqui pra vocês. Eu comecei a aprender a fazer crochê. Esse casacão que eu tô aqui, ó, fui eu que fiz. Comecei a fazer crochê o ano passado, para sair um pouco da rede social, para sair um pouco dessa mecanicidade que a gente começa a se envolver, e me fez super bem, e tô produzindo umas peças super bonitas, e me faz feliz usar uma coisa que eu fiz e que só eu tenho. Aí, gente, eu queria falar de 2 livros muito rapidinho, dessa maneira bem espontânea de Recalculando a Rota aqui mesmo, tá? Depois eu tento fazer vídeos mais elaborados. Talvez, né? Porque, assim, eu demoro tanto tempo pra produzir um vídeo pra vocês, para chegar na hora que eu publico, ninguém assiste. Quando eu falo ninguém, não é querendo ofender as pessoas que assistem. É que, assim, num universo de 21 mil pessoas aqui e 20 mil pessoas no Instagram, 100 pessoas que assistem, 200, é um universo muito pequeno. Então, acho que às vezes valeria a pena a gente abrir uma sala no Zoom ou no Google Meet e bater um papo ali, que teria mais audiência do que aqui no YouTube. Enfim, são só elucubrações minhas, pensamentos. Eu tô lendo um livro chamado Confissões de uma Máscara, que é esse aqui, de um autor chamado Yukio Mishima. Não sei falar o nome dele, como vocês podem ver. E esse livro aqui é uma espécie de diário desse autor, que foi publicado em 1949, e é um autor, como vocês podem ver pelo nome, japonês, né? Esse livro aqui já tiveram outras edições, eu andei pesquisando, tiveram umas edições, inclusive, muito bonitas, apesar que esse aqui da Companhia das Letras tá bem bonito também. Mas enfim, esse cara aqui, o Yukio Mishima, ele era japonês e ele nasceu ali na época entre guerras, né, tal. E aí, ele é um garoto que se descobre homossexual. Naquele período, naquela época, e principalmente por pensar em Japão, aquilo era uma coisa que ele nem sabia o que ele estava sentindo, sabe? O que era o desejo que ele sentia por outros rapazes. E ele vai contando aqui como que nascem esses desejos nele, como que é a relação dele com outros garotos, as primeiras paixões, os primeiros desejos, os primeiros de tudo. E eu não sei como que acaba ainda, porque eu ainda não terminei, mas eu já tô bastante avançada na leitura, tô na metade do livro. E eu só parei esse livro aqui porque eu quis muito começar a leitura do outro livro, O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, que eu fiz um vídeo na semana passada, porque eu fiquei enlouquecida por esse livro. Então eu dei uma pausa nesse aqui pra ler o outro, mas eu quero retomar esse aqui porque tá muito interessante. E eu gosto muito de histórias de autoconhecimento, né? De reconhecimento do que se é. E essa história aqui, ele conta como uma história de ficção. Eu até agora não entendi muito bem se é uma história de ficção ou se é uma espécie de autobiografia ficcionada, sabe? Me lembra muitas histórias do meu tio, porque eu tenho um tio que ele é gay e ele já me contou várias histórias de quando ele era mais novo, a relação dele com o meu avô, enfim, outros tempos, né? Se hoje já ainda é complicado algumas questões, algumas relações, imagina naquele tempo do meu tio e mais ainda no Japão em 1930, sabe? 1920, essas paradas assim. Então, tô gostando muito desse livro. E aí eu tenho uma amiga que chama Luíse Belmonte, que já teve até vídeo com ela aqui no canal, que ela é escritora, ela é diretora de teatro, ela é performer, enfim, várias coisas, gente. É uma multi-artista, a Luíse, e ela é muito novinha, ela não tem nem 25 anos, se eu não me engano. E ela acabou de lançar o primeiro romance dela, que é esse aqui, o Primeira Pele, pela editora Quelônio, e eu já comecei a ler também, inclusive. Pelo que eu posso dizer, por enquanto, é que a escrita da Luíse tem um lastro ali na prosa poética, que é uma coisa que, pra quem já acompanha meu trabalho aqui faz algum tempo, sabe que eu gosto muito de prosas poéticas, né? Então a forma como a Luíse enxerga a vida e narra as personagens dela é muito poética. E vai contar a história de uma filha que vai voltar a se reconectar com a mãe que tá doente. Foi isso que eu peguei por enquanto. A história se passa ali em Porto Alegre, então ela mora numa outra cidade já e ela volta pra Porto Alegre porque a mãe dela teve um AVC. Quando ela volta pra cidade natal dela, quer dizer, não sei se é cidade natal, mas quando ela volta pra Porto Alegre, aí ela tem que
se deparar com várias outras coisas, né? Com as pessoas que ficaram, com as paisagens que estão ali, com as modificações e inclusive com como será essa relação dela com a mãe. Por enquanto é isso que eu posso dizer. Eu comecei a assistir uma série na Apple TV, que eu esqueci o nome em inglês, né? Porque lá tá em inglês, mas chama-se Ruptura em português. A premissa dessa série eu achei muito interessante e eu acho que inclusive tem muito a ver com as coisas que eu penso sobre a vida. Por isso que eu queria contar pra vocês. Tem uma empresa nessa história que todos os funcionários dessa empresa assinam um termo de consentimento, então eles fazem isso por livre e espontânea vontade. Quer dizer, até o momento eu sei que é por livre e espontânea vontade. Pode ser que a série mude os rumos daqui pra frente, porque eu só vi 3 episódios por enquanto. Então, eles assinam um termo de livre e espontânea vontade, que é pra participar de um procedimento, que é uma espécie de experimento deles, em que eles vão implementar um negócio no seu cérebro, um chip no seu cérebro, que ele vai fragmentar o seu cérebro em 2. Então, quando você tá lá na empresa, você não vai ter as suas memórias da sua vida pessoal, e quando você sai da empresa, deu o seu horário de trabalho, você vai pra sua vida pessoal, você não tem as memórias do seu trabalho. Então, é basicamente essa a história. Eu comecei a pirar muito numas paradas, assim. Como que você se define? Você se define pelo seu trabalho? Se você se define pelo seu trabalho, o que é da sua vida pessoal quando você sai dessa empresa e não tem a memória do seu trabalho? O que resta de você? Nossa, estourou a luz, peraí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá abrindo um solzinho, né? Ai, meu Deus, foi muito. Quando esses funcionários estão lá na empresa, eles não lembram da vida pessoal. Então, eles têm uma sensação de que é como se eles nunca tivessem parado de trabalhar. Estão entendendo qual que é o lance? Do sistema capitalista, do sistema de trabalho, que a gente trabalha. Olha aqui uma mosquinha passando. A gente trabalha, e o quanto que a gente tem de retorno. Trabalha, na metáfora, né? Metaforicamente, a gente não tem nem tempo mais para pensar na nossa vida pessoal. Então, se não tem memória, não tem problema, né? Vamos apagar esse lado pessoal enquanto eu tô no trabalho, porque aí eu sou mais produtivo, eu vou gerar mais dinheiro pra empresa. Fiquei pensando muito sobre essa série, ainda não terminei, quero muito terminar logo, porque já fiquei levemente viciada, mas me fez pensar muito sobre essa questão, né? Sempre que tem roda de conversa, essas coisas que a gente tem que se apresentar, as pessoas têm mania de falar assim: eu sou fulana, tenho tantos anos e trabalho com tal coisa. Não é assim toda vez que a gente vai se apresentar? E eu não gosto de me apresentar assim: sou Tarsila, tenho tantos anos, trabalho com tal coisa. Porque eu sou muito mais do que o meu trabalho. Eu sou tantas possibilidades. Eu não tava contando agora há pouco que eu tô aprendendo agora a fazer balé, aprendi a fazer crochê. Eu nunca pensei que eu fosse fazer essas coisas. A gente sempre pode estar aberto pra conhecer coisas novas, fazer coisas novas. Então eu não gosto de me definir pela minha profissão. Embora, no meu caso, eu goste de me definir, por um lado, pela minha profissão, porque eu trabalho como atriz e é uma coisa que eu tenho muito orgulho disso, sabe? E, de alguma maneira, isso acaba tomando uma dimensão muito maior do que eu poderia imaginar na minha vida pessoal. Eu não sei se com as outras profissões é assim, mas no meu caso, em geral, eu trabalho muito pra mim, sabe? As minhas criações, os meus trabalhos artísticos são muito pra mim, são projetos meus. Agora, quando você trabalha pra uma empresa, que você trabalha por necessidade, quer dizer, todo mundo trabalha por necessidade, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, mas quando você tá num lugar, eu já trabalhei de garçonete num lugar aí, você vai lá naquela obrigação e tal, e aí você não quer vestir aquela camisa, você não quer se definir por aquele trabalho, porque aquilo não é você, mas você tá lá porque você é obrigado, e você é explorado, e você é chantageado, né, porque se você não aceita também aquelas condições, tem muitas outras pessoas que querem esse seu trabalho, né, por uma questão de necessidade. Estou achando, porque eu ainda estou no 3º episódio e acho que são 10 episódios, essa série muito interessante. As discussões que eu já comecei a encasquetar aqui. Se eu terminar e for muito legal, eu vou trazer um vídeo bem bacanudo aqui. Eu tenho assistido, gente, muita coisa nesses streamings, sabe? Eu tenho assistido muita coisa no Mubi, que é um streaming que eu gosto muito. Recentemente eu assinei essa Apple TV porque eu achei que o custo-benefício é bem bom e eu queria muito ver essa série, por isso que eu resolvi assinar. Tô quase desistindo de Netflix, que eu tô achando que tá caríssimo, sabe? Não tá compensando. E várias coisas legais que eu assisti nos últimos tempos eu dei de dica lá no podcast. Então, vai lá no podcast escutar, escreve pra mim depois, enfim, eu
meio que fiz a louca aqui nesse vídeo hoje, né? Sem lenço, sem documento, sem roteiro, sem nada. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. Estou aqui no canal com o projeto Um Conto por Dia, da Lígia Fagundes Telles, e eu vou fazer uma confissão. Eu tava super animada. Aliás, eu amo fazer esses vídeos, sabe? Porque eles são criativos, eu trabalho a minha criatividade, eu brinco com as cenas, com isso, com aquilo. Eu tava muito animada. Só que aí a gente cai nesse negócio, gente, da entrega, desse algoritmo, dessas coisas todas, e aí o que acontece? Quase ninguém assiste. Eu passo 12 horas pra gravar um vídeo desses. 12 horas em média, gente, entre gravar, produzir, ensaiar, editar vídeo, publicar. E aí, num canal que tem 20 mil pessoas, 100 assistem. Dá um desânimo, dá uma brochada na gente. Então, assim, o projeto vai seguir até o final, mas vai ser no meu tempo agora. Não vou mais fazer todo final de semana, sábado e domingo, por exemplo, porque tava sendo muito trabalho pra pouco retorno. Tô me sentindo igual na empresa de ruptura lá, tem que anular minha vida pessoal pra fazer um vídeo que quase ninguém se interessa. É um prazer meu, todo meu, porque eu tô criando aqui, mas ninguém se interessa muito pelo trabalho aqui dessa artista. Aliás, fazendo um outro desabafo, eu fico muito triste, porque eu tenho a plataforma do Apoia-se, já vai fazer 3 anos, quase ninguém das pessoas que assistem os meus vídeos pagam o financiamento recorrente. E é a partir de R$1. Então, assim, todo o conteúdo que eu produzo aqui é de graça. Quase ninguém colabora. As pessoas se acostumaram já a receber o trabalho aqui no YouTube gratuitamente. Pra que eu vou pagar? Já vem de graça mesmo, né? Então eu dou muito a minha força de trabalho aqui e não sou remunerada, gente. Vira uma uberização do meu trabalho artístico aqui, percebem? É bastante complicado, por isso que esse vídeo aqui foi uma loucura, esquizofrenia total. Não sei nem se alguém chegou até aqui, mas se por acaso você chegou até aqui, fala assim, cheguei até o final, tá? Acho que não vai ter ninguém que vai escrever isso aí nos comentários. Tenho certeza, gente, porque nem pra paciência pra vídeo longo mais as pessoas têm. Eu não sei mais o que as pessoas estão querendo ultimamente, tô completamente perdida, sabe? E aí, de repente, eu me vejo aqui meio que tô recalculando a rota pra onde, né? Pra quê? Pra quem? Vou pensar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui meio doido. E a gente se vê no próximo. Muito provavelmente vai ter vídeo da Lígia nesse final de semana, tá? Mas só um, não 2 igual eu tava tendo antes, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!